Olá, queridos, boa tarde. Depois de uma longa espera, finalmente chegou o grande dia. E assim, eu não costumo ficar nervosa em live não, sabe? Mas hoje eu tô um pouquinho, porque, nossa, uma responsabilidade, né? Convidar essas duas feras, que é o André Neves e o Helder Guaste, para virem conversar aqui comigo, né? A gente vai conversar sobre literatura. Ó, o Helder já chegou. Ai, Helder, tô um pouquinho nervosa. Olha, antes de chamar o Helder, eu quero começar lendo um poema do André, que está em Obrigado, que é muito bonito. Eu acho que ilustra bem, sabe? Esse nosso encontro de hoje, que é o encontro com a fantasia, que os dois, né? O André e o Helder fazem isso muito bem. Então eu vou ler, ó. Está aqui no Obrigado. Gente, vocês me ouvem? Porque se tiver barulho, se tiver baixinho, por favor, tá? Só me avisar. Enquanto isso, eu vou ler aqui o poema. Grudado. Às vezes penso imagens com palavras. É meu jeito de oferecer uma prece à minha infância. Como acontece? Não sei. Acho mesmo que acontece sem acontecer. É sonho grudado no olho, agitando a fantasia. Nossa, e o André sabe bem agitar a fantasia, né? E o Helder também. Cada um lá no seu trabalho que se encontram, né? Ai, gente, uma coisa maravilhosa. Eu vou deixar que eles falem, tá? Porque assim, eu sou super fã dos dois. E primeiro eu vou começar convidando o Helder. Mas antes de convidar o Helder, gente, eu tô até gaguejando. Olha, eu não sou de gaguejar, não. Mas hoje eu tô nervosinha. Eu vou fazer minha autodescrição. Porque, assim, muitas pessoas que são deficientes visuais ou que estão em outros ambientes da casa estão simplesmente ouvindo e não nos veem. Então quero falar que eu sou uma mulher preta que uso tranças nagô, com coque, um batom rosa, brincos longos e bonitos, uma blusa branca com nomes de mulheres pretas super empoderadas, desde Dandara até Marielle, porque elas todas me representam. Estou num fundo branco, numa parede branca, tá bom? E agora eu vou chamar o Helder. Obrigada, gente, todo mundo que tá dando os parabéns. Muito obrigada. Nossa, graças a Deus, mais um ano de vida. Em tempos de pandemia, a gente só tem a agradecer, né? Eu vou chamar logo o Helder, que tá falando aqui, ó, que as tranças estão babado. Pois é, Helder, me dei de presente, sabe? Dia das Mães e meu aniversário. Eu vou chamar o Helder, depois vou chamar o André. Peraí. Essa espera sim é tensa, né? Obrigada, Zé. Um beijo. Um beijo a todo mundo que tá entrando, tá, gente? Opa! Oi, Helder, cadê tu? Que eu não tô te vendo. Ah, agora Olá! sim. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, você? Olha, Helder, se eu vou falar que eu tô um pouquinho nervosa hoje, né? Porque dois Que convidados isso? de peso, gente. Eu vim Ó, aqui para tem ouvi-los, né? três convidados. Olha aqui que tem alguém, não sei se vai aparecer, tem alguém. Ah, não vai aparecer, não. Tá aqui com a cabeça no meu colo, só pra te ver, pra Ah, ver você e o Snoopy. André. Ah, Tentando gente, ele já acalmar a conhece a fera. gente, né? Maria Paula, um beijo. Ai, olha, Helder, não liga não, que eu vou vendo um monte de gente querida aqui. Não tem como mandar beijo, tem pessoas que eu não vejo há tanto tempo. Tudo bem. Mercedes. Eu vou fazer a minha autodescrição antes de a gente conversar, então, e chamarmos o André. Tudo Tá, bem? tudo O ótimo. meu nome é Helder Guaste, eu sou um homem branco, alto e magro. Eu uso óculos e tenho os olhos verdes. Estou com um par de fones pretos, uma camisa que é colorida assim nos tons do arco-íris. Tenho no lado esquerdo do peito um bottom, também nos tons do arco-íris, com os dizeres ele não. E o meu Ele nunca, ele fundo jamais. ele nunca. E o meu fundo é um fundo branco com desenhos em tinta preta. Mó É isso. gatinho, hein, Helder? Obrigado. Ô, Ah, só que Silvia, oi, deixa eu te falar fala. uma coisa antes de chamar. Eu fiz um versinho pra você, eu posso Ai, ler? meu Deus. Fale. Olha, se eu chorar, gente, vocês vão se ver comigo. Olha, eu fiz assim.
livremente inspirado numa obra aí, vamos deixar em aberto qual, hein? Se Sílvia construísse um palácio, ele seria erguido pelo poder das palavras. Longas e altas colunas alcançariam os céus, compartilhando livros e leituras, sorrisos despidos de véus. Um jeito doce de dizer, você é uma figura, e uma risada que ilumina toda e qualquer criatura. Feliz aniversário, Sílvia! Obrigada, Helder! Você sabe que eu vou querer esse versinho, né? Você vai gravar ele num vídeo e eu vou postar toda hora. Igual aquele, compra Sílvia. Lembra, Helder, aquele vídeo? Silvia, compre um livrinho. Eu lembro. Eu tenho guardadinho, qualquer dia eu vou postar de novo. E olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque assim, como que eu chamo o André aqui, hein? Eu não sei onde é tempo, gente. É nessa negócio aqui. Ele... Aqui em cima, no título, onde tem o seu nome, sabe aqui? Sim. Se você clicar, aí vai te dar uma listinha com o meu nome e embaixo para você adicionar outro participante. Entendi. André, vou te chamar, tá? Gente, eu tô tremendo hoje, hein? Porque assim... Helder Guast, André Neves, gente. É qualquer um que aguenta ficar diante dessa dupla, não. Que isso, André Neves. E não, nós, gente, nós delirando. Olha! Parabéns! Gente, essa live tá muito chique. Parabéns, Sílvia! Adorei os versos. O verso que o Helder fez para você, realmente você tem um sorriso contagiante, você é uma pessoa contagiante. As suas tranças estão babado, quisera eu ter cabelo para poder fazer. O Helder disse isso outro dia. Olha, eu sempre falo para as pessoas que eu tenho algo muito... Ai, se eu tivesse cabelo, eu ia botar um Rastafari na minha cabeça. Eu acho o máximo. Não, mas vocês podem comprar uma lace, gente. A lace agora. Sim. Bom, deixa eu fazer a minha audiodescrição. Meu nome é André Neves, eu sou escritor e ilustrador de livros para a infância. Eu sou branco, eu uso barba, eu tenho os olhos castanhos escuros. A minha barba ela é grisalha. Ela mescla entre o preto e o branco. Eu estou usando uma blusa cinza, estou atrás de um fundo neutro, tem algum pano de cor laranja de um lado e um gato de... não é pelúcia, é um boneco como pelúcia do ilustrador Fê, que é um amigo e que me presenteou em algum momento literário da nossa estrada. Ai, gente, olha, primeiro eu já quero agradecer aos dois. Eu sou fã, nem você não, gente. Eu acho que a live eu vou ficar toda aqui falando que eu sou fã de vocês, né? Mas eu sou mesmo. Nossa, André, mais um ano, lembra? No passado, nessa mesma data, a gente estava aqui, você também gentilmente comemorando o meu aniversário. E hoje eu tive a alegria. Para mim é uma alegria, Sílvia, poder estar... Quando você falou, André, eu quero te pedir um presente, que é uma live de aniversário, e eu faria se não fosse aniversário, de qualquer forma eu faria. Ainda mais agora, nessa oportunidade, que vocês são grandes leitores da minha obra. Então, vocês são grandes leitores da minha obra e são grandes promotores da leitura do André Neves. Então, essa oportunidade de poder juntarmos o pensamento em relação a livros e a leitura, ou ao meu trabalho, ou não ao meu trabalho, mas eu acho que tem várias coisas que nos aproximam. Por isso, para mim é um prazer, uma alegria e poder estar nesse sábado, né, de pandêmico ainda, né, apesar da grande parte da população ter esquecido que estamos na pandemia, eu ainda estou na pandemia, então um sábado prazeroso como esse, para mim, é também um presente. Olha, e assim, eu sei que você já sabe que o Helder está lá, né, com o projeto dele. Sim. Em uma das escolas que ele trabalha, o projeto Entre Neves. Gente, que é uma emoção, é a coisa mais linda. Cada relato do Helder, gente, eu choro de tanta alegria, tanta felicidade ao ver a sensibilidade das crianças.
E como ele é um professor, você, Helder, é um professor maravilhoso, que você vai ser Sim. inesquecível na vida dos seus alunos, porque o que você faz, eu nunca vi em lugar É nenhum, incrível. sabe? Não é, André? Eu vou estar com essas crianças. Confesso que eu Ai, estou gente. ansioso, porque eu já estive com muitas crianças, com muitos leitores em ambientes escolares. E claro que quando eu vou nesses ambientes escolares, os professores têm uma empatia comigo, com os meus livros, e passam esses livros com muito amor para os leitores. Mas o Helder fez algo com praticamente minha obra inteira. E o Helder não é um leitor. Eu sinto que o Helder não é um leitor do André Neves apenas para a preparação da aula. Ele é um leitor do André Neves porque ele gosta da minha obra mesmo. Então ele está fazendo um plus a mais na didática que ele está dando em sala de aula, de poder levar algo que ele gosta. Mas eu acho que isso, para mim, é o que vai fazer a diferença do que eu vou sentir, do que eu vou ouvir, do que eu vou compartilhar com esses leitores. Sim. E vocês agora estão querendo me fazer chorar, né? Mas Não, é bom Helder, quando não a é porque gente você é chora. maravilhoso. Mas é mesmo, Helder. Eu tenho o maior orgulho de ter você como meu leitor, de saber um pouco da tua trajetória, do teu amor pelo lugar onde você vive, pelo que você faz, pela educação. Isso são exemplos. Obrigado. Obrigado. Um Ah, pouquinho. Helder, para, não precisa ficar envergonhado, sinta-se feliz e orgulhoso. E fala um pouquinho, tem muita gente aqui que não conhece esse projeto, gente, dá vontade de sair Tudo bem. gritando por aí. Fala um pouquinho como é, sabe? Olha, eu fico assim, doida, encantada, queria muito ser sua aluna. Que ótimo. Matrículas abertas para você. Partiu. Então, eu recebi essa turma, né, no início do ano, com pouquíssimo repertório de leitura. Teve um contexto do ano passado, né, enquanto eles estavam no quarto ano de pandemia, não foi feito nenhuma atividade com eles, mas eu vi que da trajetória deles inteira escolar era o mínimo do mínimo, sabe, que eles tinham. E eu tinha já um desejo. Ano passado, quando eu ia fazer com a minha turma o projeto Entre Neves, veio a pandemia, que eu estava no segundo ano, e eu tinha deixado assim engavetado. E aí eu falei, olha, eu acho que pro momento que a gente está vivendo, eu espiritualmente, assim, e essa turma, acho que vale a pena dar esse salto, sabe? Foi um salto de confiança mesmo que eu dei pelo amor mesmo que eu sinto na obra do André. Foi um salto, assim, porque eu pensei, acho que pro que nós estamos vivendo hoje, a minha proposta era o seguinte, não era só apresentar os livros do André ou apresentar livros ilustrados de qualidade, né? Eu queria fazer realmente percorrer nesse primeiro trimestre com eles uma trajetória afetiva, sabe? Que ressignificasse todas as leituras de mundo que eles tivessem até o momento, e eu mesmo também, que eu fico muito abismado como a cada encontro todas as leituras, porque as obras têm obras do André que eu conheço há muito tempo e que como que eu vou ressignificando as minhas próprias leituras. Os sentidos que os livros tinham para mim, hoje já não são, os livros do André hoje já não são mais os mesmos, porque além da carga afetiva que eu já tinha com eles, hoje ela se tornou muito mais forte, muito mais intensa. Então eu comecei fazendo das obras mais antigas lá, de Sebastiano e Severina, que tinham mais texto, com uma questão mais de brasilidade, para trazer a minha proposta também com as tem muita gente querida, né, entrando aí, eu tô vendo alguns nomes, com as crianças e com as famílias, porque eu desde o início também quis fazer isso, trazer as famílias para o meu lado. E o Travou? que é mais interessante, sabe, Helder, que eu acho que talvez tenha sido muito interessante para essas crianças, é porque durante a pandemia, com o teu exercício de narrar ou de ler histórias no Instagram, tu pegou aprimorou algo, né,
porque você está usando disso que você aprimorou durante toda a pandemia com os seus alunos agora. Essa prática de estar diante das câmeras, essa prática de estar conversando, dialogando de uma forma muito natural, como se estivesse falando frente a frente. Não sei se já está presencial aí ou não, mas eu acho que isso tudo esse período foi um exercício para essas práticas de ler virtualmente, porque eu tenho muita dificuldade. Assim, eu li agora há pouco num movimento que teve, né, do Quindim, como era, Viradão da Leitura, mas assim, claro que quando a gente lê, a gente lê antes o texto, a gente se prepara antes, né? E é diferente quando a gente sabe que vai estar de uma forma virtual. E eu acho que tu aprimorou muito nesses anos e manteve-se no mesmo ritmo, com esse fundo que a gente já reconhece. Isso são os signos, né? Isso é algo bacana, porque não mude, porque isso te dá identidade visual quando você faz, né? Isso é identidade visual. Só se você criou, aí que se você quiser mudar e você diz, gente, faz uma estreia para mudança. Vou mudar o fundo. Isso é técnicas de quem trabalha com imagem para publicidade. Mas é incrível. Eu fico muito, muito, muito instigado quando ouço o Hélder contar, nas experiências que eu pude ver, né? Porque são tantos livros que tem alguns que eu não pude acompanhar. Eu fui ver agora a live que eu não consegui de ontem, que o Hélder fez, que foi um mestre singelo. Foi lindo ontem, né? Foi lindo, adorei, vi todos assim. Gostei muito da crônica, que foi lido do novelo ao final. O Vander Piroli também, que eu adoro aquele conto, embora eu contava ele, depois eu parei de contá-lo, que eu tive uma experiência que não foi bacana, que me desestruturou totalmente. Acho que é legal contar, que as pessoas vão dizer que experiência foi essa. Eu contava muito aquele conto Não, contei ele umas 3 ou 4 vezes. Depois me desestruturei nele e não consegui mais contá-lo. Porque, assim como o Hélder contou, aquele conto ele nos pega e nos puxa para algo muito forte. E a gente se choca, e é um texto que a gente vai em crescimento até o baque final, né? Porque ele é um baque final. E eu lembro que eu fui numa escola no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de campo, e assim, claro que quando a gente lê, nós colocamos a nossa emoção dentro daquela leitura. E quando a gente coloca a emoção dentro daquela leitura, a gente espera a receptividade das pessoas que estão presentes. Só que criança é expert em desestabilizar o adulto. As crianças, elas têm uma naturalidade, porque, por exemplo, eu estava lendo aquele texto, eu treinei a ler a leitura, eu todo compenetrado, lendo com maior ênfase porque naquela cena, né, quando ele consegue atirar, né, no passarinho, que o passarinho está na quina da casa, né, eu esqueci, tal, que aí ele mira e aí quando eu estava contando isso, que atirou no passarinho, que eu queria fazer o drama todo, né, quando atirou no passarinho, as crianças na sala gritaram toda, viva! E aí que eu percebi, assim, que o texto, ele me tocava de uma forma muito grande, porque eu estava numa visão adulta, tal e coisa, e as crianças estavam... Aquilo me desconcertou. O final da leitura já não foi do mesmo jeito, que eu já não conseguia dar tanto drama, eu já não conseguia Criança sempre torce para tragédia. Eu acho que a criança não vê isso como tragédia. A criança não vê. A criança, ela é despercebida. É despercebida do tempo que eu falo. Eu falo muito para as pessoas que a coisa que me dá mais saudade, que eu acho que eu trabalho com a infância por uma saudade extrema que eu tenho da infância. Eu sinto saudade da minha família, eu sinto saudade da minha rua, eu sinto saudade do quintal, eu sinto saudade
da minha família, que já passou pela minha família e já se foi, da minha família atual, porque já não é mais a mesma família da minha infância. Eu sinto saudade dos meus amigos, daqueles que ficaram lá atrás, dos que continuaram até hoje e que já não são os mesmos que eram lá atrás. E eu acho que a infância tem isso, que a criança tem um tempo que não é o tempo do adulto. Nós estamos sofrendo muito por conta da pandemia. As crianças não. Elas se adaptam, elas fazem uma adaptação muito rápida. Elas sabem que elas não podem sair, elas sabem que está acontecendo algo trágico, mas elas refazem a vida dela toda no ambiente da casa. E isso a gente já não consegue mais. Isso é só um poder que existe dentro da infância. É verdade. Olha, André, na minha vivência com crianças, assim, atualmente, eu, assim, claro, existem vários tipos de crianças, mas eu vejo, sim, crianças que estão sofrendo, que estão vivendo. Tem criança também que leva a vida de adulto, né? Também tem crianças que não são lhe permitidas viver uma infância, talvez tem uma como a gente tenha tão passado intensa quanto a de um adulto, né? Exatamente. Tem criança que tem tantas ações para fazer durante a semana, né? Tantas atividades, assim. Mas tem uma renovação no olhar da criança que é muito diferente do adulto. Mesmo as crianças que têm de desenvolver atividade, mesmo as crianças que trabalham, e às vezes trabalham por necessidade mesmo familiar, mas quando elas deixam aquele momento e passam e voltam em um certo instante a ser crianças, elas renovam. Eu acredito que elas renovam o seu espaço de uma forma muito mais fácil do que os adultos, porque nós contamos o tempo mais do que as crianças contam. Por isso que quando o Helder diz assim, uma criança hoje tem 1001 atividades, às vezes eu fico triste. Porque quando se dá 1001 atividades para as crianças, elas passam a contar o tempo muito mais cedo do que deveriam. Verdade. Ô, André, e por falar em interpretação, eu e Helder já conversamos outras vezes, que a gente faz muito fofoquinha, não sei se a orelha arde, quem? Às vezes eu estou sentindo assim, estão contando história minha ou é o Silvio? A Silvia e o Helder que estão falando de mim. E aí, uma vez, acho que mais de uma vez, eu e o Helder conversamos, como nós ficamos impressionados com a sua interpretação na live de lançamento do Obrigado. Você interpretando aqueles poemas, André, que coisa linda, que coisa maravilhosa, assim como é esse livro. E eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte, que você falou assim da evolução do Helder, mas eu quero falar também um pouco sobre a sua evolução, porque a cada lançamento seu a gente vê que você se supera, né? Eu queria saber isso, se você tem essa preocupação, porque assim, Obrigado, gente, eu ainda não encontrei um adjetivo, sabe? Vejo como um livro, vou te falar, eu tô aqui na tua frente, eu vou falar como eu falo com todo mundo, eu acho um livro assim, perfeito. Eu queria falar isso, se você vê assim, sempre a sua próxima obra para superar a anterior, porque eu falo, gente, onde esse garoto vai parar? Porque tá demais, gente. Ô, Silvia, eu não sei se isso é algo intencional ou é algo muito natural. Eu procuro não errar, sabe, Silvia? Eu acho que eu tenho que fazer um exercício sempre para tentar ser melhor. Mas eu tenho consciência que eu sou um ser humano, eu sou falho, como todo ser humano. Então, pode ser que meu próximo livro não seja melhor do que o Obrigado. Mas a minha intenção, a minha vontade é que meus próximos livros sejam melhores. E isso vem pela uma responsabilidade que eu tenho com o meu criar e uma responsabilidade que eu tenho com o leitor. Quando eu passei a perceber que o leitor era o mais importante para mim dentro da minha obra, isso mudou. Porque nós vivemos, Silvia, num país onde se publica muito, você é uma pessoa que trabalha com livro há muitos anos, você tem uma formação para a literatura, você sabe que se faz muita coisa ruim no nosso país. E se faz muita coisa ruim, e às vezes eu me pergunto com qual intenção, com qual intenção se faz aquilo, ou com qual compromisso se faz coisas que fazem. E a minha vontade é sempre de tentar melhorar e, ao mesmo tempo, não sabotar a minha própria criação.
no sentido de que eu estou sempre buscando a cada livro fazer algo que é diferente do que eu fiz anteriormente, mas que as pessoas vão perceber que mesmo assim o André está ali. Talvez por isso, quando você diz assim, nossa, o André veio com outra coisa que eu não esperava, eu não tenho nem adjetivo para falar o que é isso e tal, a minha intenção não é essa, não é talvez provocar o leitor a pensar isso, é me provocar a não fazer algo, a não me repetir, a não sabotar minha própria criação, porque existem escritores, ilustradores, que a gente vê diferença nas suas obras, mas tem gente que fica uniforme a vida inteira, a sua trajetória inteira. E não estou dizendo que é melhor, ou que eles são melhores, ou que eles são piores, mas não é o que eu quero para mim, para minha criação, nem para o que eu estou desenvolvendo como escritor e ilustrador. André, e aí nesse sentido... Só um minutinho, Silvia. À vontade. Pensando nesse sentido, assim, do artista que você é hoje também, é mais ou menos por essa linha de pensamento que você tem revisitado algumas obras? Pensando nessa linha de, assim, do que você pode ofertar hoje, que talvez antes você sente hoje que você não conseguiria no passado? Seria mais ou menos assim? Eu vou tentar Como explicar. o Menino Chuva, o Colecionador de Chuvas, a Dona Sofia. Eu vou tentar explicar de uma forma muito rápida, tá, Helder? Eu comecei a ilustrar com 23 anos. Eu comecei a ilustrar simplesmente porque alguém percebeu que eu desenhava bem e eu trabalhava no espaço de leitura. Então a pessoa percebeu que eu poderia desenvolver algum trabalho como ilustrador, mas eu não estudei para isso. Eu fui descobrir a ilustração e estudar sobre leitura narrativa visual com o meu próprio fazer profissional. Eu fui aprendendo a fazer livros. A geração de hoje já tem base de estudo. A gente conhece muita gente que começa já com bastante embasamento. No meu caso não foi assim. Eu me descobri ilustrador e posteriormente eu passei a escrever. Eu passei a escrever pela simples necessidade de não fazer mais coisas que eu não gostava, porque teve um certo período na minha vida que eu me senti meio operário do livro. O que me davam eu fazia, o que me dessem eu procurava uma forma de ter uma ideia bacana para aquilo. Até que alguém chegou para mim e fez assim, o teu desenho é maravilhoso, mas o texto, aí eu digo assim, opa, tem algo estranho, porque o que eu quero é fazer livros onde as duas coisas estejam iguais. Então, se a pessoa está dizendo que meu desenho está bacana, eu estou fazendo algo eu estou solucionando algo que é ruim na visão das pessoas. E aí eu disse assim, eu vou tentar desenvolver minha própria obra. Não que eu achasse naquele momento que eu poderia fazer algo melhor, mas se eu fizesse pior, a responsabilidade ia ser minha só. Era própria. É diferente de eu poder eu assinar algo que é ruim da outra pessoa, eu concordar com aquilo. Então eu passei a fazer a minha própria obra. Eu acho que eu sempre tive uma base como leitor, eu sempre tive os códigos da escrita, como todo mundo, todas as pessoas conseguem escrever, só que eu acho que eu tinha talento no imaginário, porque o meu imaginário é da infância. Então eu acho que eu comecei a trabalhar bem também com as palavras. E aí eu acho que se fundiu um ilustrador que se tornou escritor. E se a gente parar para pensar, isso é muito comum, porque os ilustradores têm os dois códigos. Tem o código visual e o código verbal desenvolvido da escrita. Eles só não param para desenvolver o da escrita tanto quanto o da imagem. Quando isso acontece, nós temos escritores na literatura brasileira que são ilustradores e são maravilhosos. Então foi a partir daí que eu comecei a pensar dessa forma, Helder. E foi aí que eu acho que chegou o André Neves. E aí quando você faz a pergunta, desculpa, eu não respondi, por que revisitar? Porque, Helder, assim como eu não estudei literatura, ou como eu não estudei ilustração, eu aprendi de forma didática, eu aprendi de forma autodidata. E na medida de leituras que eu fui fazendo até hoje.
isso aconteceu também com a palavra. Quando eu decidi escrever, eu comecei a ler teorias sobre literatura infantil, sobre o que é escrita, e comecei a perceber o que eu achava também sobre literatura, para não ter um discurso contrário, que é algo que acontece muito. Tem muita gente que dá um discurso e pratica outro no livro. Então eu comecei a teorizar o estudo e a aplicar aquilo que eu relacionava que eu queria, que era o que eu gostava de ver em livros. E aí, nisso, Helder, eu já tinha coisas publicadas. E aí eu falhei. Tem coisas que são falhas. Tem coisas que são falhas em algum livro. É incrível, assim, eu estou mudando um dos meus livros mais conhecidos, um dos meus livros que mais as pessoas amam, que é a Caligrafia da Dona Sofia. E estou indo contra a editora. A editora está comigo nesse momento, mas de certa forma eu estou indo contra ela, porque eu estou dando a ela, eu estou dando a dúvida a ela do que se eu vou fazer vai vender tanto ou não quanto o que eles vendem, porque é um dos meus livros que vendem bastante. Assim, como autor, é um dos meus livros que mais saem. Então eu estou indo em confronto com a editora, mas muito bom que eles estão comigo e estão acreditando tanto. Mas é algo que eu não consigo deixar como está. E é o que eu falo, ainda tem 2 obras que eu vou mexer, que é o Maria Mole e o Margarida. Tem um outro, que é uma experimentação que eu fiz de poemas lá no início, que esse também já está no caminho, já vou começar a trabalhar com ele. Mas mudei tudo completamente, que nem o Menino Chuva na Rua do Sol, que se transformou em um colecionador de chuvas. Eu não sei se vocês conhecem um livro meu bem antigo que se chama Poesias Dão Nomes ou Nomes Dão Poesias. Já ouvi falar, mas nunca vi. Eu nunca consegui comprar. Que ele já não existe há muito tempo. Uhum. Ele agora vai voltar por outra editora e vai se chamar Certidão de Nascimento Poético. Olha, Helder! Ô, André, quando você me falou naquela vez do Margarida, bom, porque você mexeu no Margarida, nossa, eu fiquei em cólicas com aquilo. Meu Deus, gente, que fantástico. Mas eu acho que eu mostrei, né? Acho que você entendeu, né? A mudança. Entendi, mas não conta que não, faz surpresinha. Vou fazer surpresa, sim. E olha só, assim, tem uma pergunta algo que me incomoda muito. Tem alguém que fez uma pergunta. Poemas da infância. Peraí, eu não sei se eu vou conseguir abrir tudo, porque eu não sei mexer muito aqui. Peraí, deixa eu ler, que tá aparecendo para mim. André. Então leia. André, algum texto já nasceu de uma ilustração ou alguma ideia visual que habitava seu imaginário? Ou se... Como é que eu faço para ler o restante? Que aí então, também não sei. É o que entende tecnologia. Ele não arrasta, não? Pra mim não tá aparecendo. Ele não tá arrastando, não? Não dá não pra arrastar? Não. E eu tô balançando o negócio que eu tô no... Eu tô com medo de apagar tudo e não ler. O meu parou em alguma ideia visual. No instante eu não consegue abrir aí, não? Eu já entendi mais ou menos. Não, pra mim não tá aparecendo, não. Poemas da infância, vou tentar responder e se faltar algo, você complementa com outra pergunta. Eu acho que hoje eu já fiz livros onde nasceram de imagens, eu já fiz livros que nasceram de frases, eu já fiz livros de espetáculos de dança que me inspiraram, de alguém que estava dançando e que me inspirou pela própria história da dança, que é o livro Tom, né? Veio de um amigo que é bailarino, de uma foto. Mas hoje eu acho que eu crio a partir de ideias. Eu tenho uma ideia e essa ideia me dá vontade de criar alguma coisa. Esta coisa que eu estou criando necessariamente não vai virar um livro. Às vezes são desenhos aleatórios. Ainda bem que eu estou com isso aqui que eu posso mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é um caderno de desenhos. Então... Esse não é o caderno de desenho original, assim. Eu tenho um outro caderno de desenho, onde eu faço desenhos aleatórios. Esses desenhos podem virar um história. Imagina, gente, os desenhos aleatórios de André Neves, gente. Não é? Eu já estava se aproximando aqui para tentar ver o que...
E aqui são os estudos, ó, para um dia um rio, ó. Aqui eu coloco todos os estudos. Mas, ó, tem de vários livros, ó, tem de Nonana e Titonho, tem de várias coisas. Eu vou desenhando aqui e depois dessas cenas eu estruturo como livro. Quando eu trabalho com palavras e imagens é diferente. Eu faço primeiro hoje um boneco aqui. Olha, vou revelar outra coisa. Meu próximo livro, quer dizer, um próximo livro bem distante, porque está aprovado, mas hoje eu falo para as editoras, eu estou aprovando um livro com você, mas não sei quando eu vou entregar os originais. Diego, ó, a princípio esse livro não vai sair daqui, ele vai sair numa editora da Espanha, mas vai se chamar Diego. E aí eu faço essa estrutura, é a primeira estrutura que eu faço, ó, quando eu já tenho o texto. Que é algo muito simples, eu vou colar o texto e imagino de forma muito simples, um traço muito simples, o que vai estar desenhado. É um livro que é muito limpo, não vai ter muitas imagens nesse livro. E, ó, é um rabisco que não dá nem para anotar. Aí depois desse, eu passo para esse. E aí eu vou passando para outra coisa, para outra, e na medida que eu vou desenhando, eu vou mudando as palavras, e aí eu acho que é um jogo entre palavras e imagens. Eu brinco que hoje, eu brinco com as pessoas que eu faço um jogo mesmo, que é brincar com as palavras e com as imagens, e elas se misturam e dão formas, uma da forma a outra. É o que estrutura o que eu estou contando, o que eu quero contar. Que lindo. Olha, ele completou aqui a pergunta, mas acho que você já respondeu. O restante era, ou os textos nascem Olha, primeiro. Manu. Beijo, Manu. Então, é uma brincadeira realmente que acontece. Mas, cada vez mais, isso está sendo um processo longo para mim. Eu tenho demorado mais a pensar, a estruturar um livro. Eu ainda tenho muito medo das palavras quando eu uso as palavras. Eu acho que é algo de uma busca estética que eu procuro, que eu acho que eu já tenho isso bem forte na imagem. E essa estética é uma busca para mim na escrita. Hoje eu me reconheço como falavam sempre para mim, que eu tinha uma imagem muito poética, que o meu texto começou a vir como uma narrativa poética, e hoje eu fiz um livro de poesias. Então eu acho que eu tenho a poética muito forte realmente dentro de mim, porque é um dos gêneros que eu adoro, assim, da literatura, é uma das coisas que eu mais gosto de ler. Estou sempre rodeado de livros, e geralmente sempre com poemas. Aqui mesmo estou com 2 que eu estava dando uma pincelada, que é a Ana Cristina César e o Ramon Nunes Melo. Acho bacana que todo final de semana você posta que você está lendo alguma coisa, né? Você é um cara super leitor. Não, e outra coisa, eu sempre mesclei leituras narrativas com poemas. E aí eu comecei a perceber que eu postava sempre o que eu estava lendo de narrativa. Por quê? Às vezes a gente pega um livro de poesias, mas a gente não lê o livro inteiro, porque livro de poesia às vezes não é para ser lido assim. E aí eu acho que eu não lia por isso. Então aí hoje eu comecei a postar sempre. Quando eu vou ler 2 coisas, eu posto as 2, né? O que eu estou lendo de narrativas e o que eu estou lendo de poemas. Por exemplo, hoje eu estava dando uma pincelada na Ana Cristina César e estou lendo esse livro de contos aqui, Leia Silva, que é maravilhoso, na editora Malé, Malé, eu acho, o nome da editora. Nossa, linda capa. Qual título eu li? Pra gente aparece espelhado. Gosto de Amora. Essa editora tem um trabalho muito bacana e ela tem um catálogo voltado para a cultura negra, e a maior parte dos autores vem também desse movimento e publicam coisas maravilhosas. Se eu não me engano, esse aqui foi indicado para o Jabuti do ano passado. Vou procurar já. Olha, André, outro, olha, Helder. Faz eu gastar dinheiro, mas livro, gente, a gente gasta com prazer, né? Um excelente investimento. Muito prazer. Não, e falar em livro, né? sem leque.
Helder, faz alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, não. Porque eu queria Aquela puxar hora eu aquele ia, assunto. eu ia Ah, fazer um comentário só rapidinho na pergunta que o Nicolas fala. fez do Poemas, porque essa questão da imagem, né? Eu consegui puxar aqui sem cair, sem cair do sofá que eu tô. Que eu ia falar assim, que tem o Lua, Noite e Dia, que foi um processo um pouco também bem diferente, né, André? Porque tinha as imagens por um outro livro, que aí depois veio com o texto dos meninos pra cá, Do né? Se Lu e do tornando uma obra de Fábio. vocês três. Aham. Então, eu Ai, só meu Deus, puxei que é o aqui meu aquela. celular, gente. Agora, olha só, isso foi um exercício diferente e, a princípio, eu achei que seria um exercício só para os meninos, porque a minha parte Uhum. já estava pronta. Mas, ao final, eu achei que eu tinha reilustrado ele novamente. Porque quando os meninos trouxeram o texto, eu tive que reestruturar a ordem das imagens, a criar um outro projeto com o que já tinha. E eu sempre digo que eu não precisei fazer nenhuma imagem a mais. Eu consegui contar com tudo que já estava pronto. E deu um resultado super favorável para que os dois tinham contado, que na verdade a ideia era juntar numa história só e que não foi preciso. E acho que deu um resultado muito, muito satisfatório. E foi a minha primeira experiência para não perder imagens. As imagens eram tão lindas, as imagens já estavam prontas. Eu não queria contar a história porque quando eu pego um livro para ilustrar de outro escritor, eu me apodero daquilo, né? É como Uhum. se fosse meu. Então eu já não tinha fôlego para contar de outra forma. Ai, ficou tão lindo, né? É lindo, é Aliás, aquela maravilhoso. live de vocês três foi maravilhosa. Qual a última que nós fizemos? Você, Luciano e Foi Fábio. para Acho que foi no Natal. YouTube, não foi? Foi para Natal, eu acho. Foi incrível, Helder foi. vê todas. Eu vejo sempre atrasada, mas Helder, graças O a Helder À Deus. está medida, sempre lá presente. eu tô quase stalkeando já. Daqui a pouco tem ordem de restrição. Olha, eu queria puxar aqui um assunto chato, porque aqui nós somos pessoas tão envolvidas com a literatura, trabalhamos tão duro para isso. E como vocês veem, até o André já falou lá no começo da live, essa questão da educação no Brasil hoje, a formação dos professores, o professor que não está nem aí, o professor que não lê, sabe? O que serão das nossas crianças daqui para frente, né, gente? Existe essa preocupação que nem todo professor é um Helder, gente, Ah, infelizmente. sim. Olha só, Silvia, o mundo todo está vivendo uma situação muito atípica, né? Muito, nem sei se essa é a palavra correta, porque é algo que nunca esperávamos passar. Sim. A gente sempre, todas as pessoas falam muito da educação, sempre falamos que nós não vivemos num país de leitores, da própria deficiência que existe no apoio escolar, né, na formação do professor, que ainda é muito deficiente, na relação do professor leitor, do professor que não é leitor. Eu acredito que existem várias formas de ler e existem várias formas de praticar a educação. Claro que eu acredito que professores que são leitores, eles têm algo a mais na questão da formação do pensamento daqueles que o seguem. Mas a educação pode ser feita de várias formas. Mas é muito difícil, acho que não só no Brasil, no mundo todo, da gente criar uma consciência coletiva de ter, quisera eu ter uma escola inteira só com elders. Não é? Nossa, um sonho de Imagina, consumo nosso. isso é um sonho de consumo nosso e acho que do mundo inteiro. Isso não vai existir. Mas são graças às pequenas estrelas que tem dentro da escola que iluminam todo o pátio. São essas pequenas estrelas que encontramos dentro da escola que conseguem iluminar todo o pátio. Então, em todos os lugares que eu fui, por mais dificuldade que a leitura exercesse em algum lugar, havia uma estrela que iluminava. E é essa estrela que faz a diferença. E aquilo que você falou para o Helder no início,
É verdade. As crianças não vão esquecê-lo, porque são essas estrelas que ficam brilhando eternamente na Sim. memória desses leitores, né? Desses alunos. Lindo. Eu Olha, acho, assim, que a gente tem um. O que eu vejo da minha realidade também, e o que eu acredito que seja comum pelo que eu conheço de outras pessoas, é que também, às vezes, o olhar para a leitura, pelas pessoas que não são leitoras, é de uma coisa meio rasa, não é? Não sei se vocês sentem assim, porque no discurso, todo mundo que a gente pergunta, qualquer pessoa, não é? Do Brasil vai falar que ler é importante, que quem lê bem escreve bem, ou que lê é viajar no mundo da imaginação, mas de fato não leem, porque parece que a leitura é como se fosse assim, ou algo inalcançável, inacessível, né, para muitas pessoas, como se fosse para a elite, vamos dizer assim, ou que é algo complexo demais. E aí parece que no discurso, principalmente no ambiente escolar, né, que é o qual eu faço parte, parece que o discurso, assim, ele existe, mas a prática é inexistente, né? Então eu particularmente batalho bastante, assim, para fazer a formação de leitores, não apenas no sentido dos meus alunos, né? Igual hoje que eu estou em sala de aula, eu envolvo a família. Eu acho que o coordenador ele tem que ser leitor, o diretor ele tem que ser leitor. Todo mundo que está no ambiente escolar para completar. Tem uma aluna minha aqui, ó, Carol, Tioda, nossa da minha estrela. turma, da minha Carol, turma do projeto, que é uma graça também. Eu acho que a gente tem que abraçar todo mundo, sabe? Assim, por mais difícil. Por exemplo, nós que somos leitores, a gente tem que se preocupar também com a formação do adulto que não é leitor, né? Se a gente tem uma Sim. proximidade com alguém, por que não compartilhar uma leitura, um poema, emprestar um livro, indicar? Eu acho que é assim, de pouquinho a pouquinho que a gente vai conseguindo. Porque também tem aquela concepção assim que o livro ele por si só vai salvar, ele é como se fosse um objeto mágico e não é assim. O processo de formação leitora de leitores ele é longo, né? Então talvez a pessoa não está pronta hoje para pegar um livro e se debruçar, mas ele está pronto para tirar o tempo dele, deitar e ouvir você lendo. E eu acho que essas partilhas afetivas e literárias aí que vão formando também os leitores, né? A gente tem que ter isso claro também, né? E tem uma outra coisa, né, que é livro como salvação. Até mesmo tem pessoas que eu acho que talvez nem compreendam a forma que elas querem ser salvas. Porque o ser humano é muito complexo. Então, quando a gente não entende da vida e não entende de si mesmo, a gente fica um pouco perdido no que a gente faz ou no que a gente acredita. É, eu não sei, às vezes, como algumas pessoas conseguem enfrentar a si mesmo, né? Porque a vida é um confronto primeiro com nós mesmos e o livro ajuda isso, nesse sentido. Só que é como encher uma caixa d'água com conta-gota. As pessoas não vão ver um livro e vão ter essas respostas quando fechar a capa. Não é assim. Então, é algo muito complicado. Existe também um núcleo de professores que são leitores, mas se consomem só no que ele está ligado ao seu pedagógico. Assim, Uhum. hoje, eu tenho sentido em mim uma certa falta que não tenho acompanhado tanto a literatura para a infância, porque eu tenho lido muito outras coisas, muito literatura para adulto mesmo, ou do que chamam para adulto. E tem se lançado, publicado coisas muito legais. Esses blogs, não são blogs, né? Que hoje não é mais blogs. Como é que chama no Instagram? As páginas do Instagram Uhum. dessas meninas geralmente são mais, eu vejo mais meninas fazendo, né? Das meninas super poderosas, que são um grupo de, elas estão sempre lendo, estão sempre, como a Manu que estava aqui, estão sempre lendo, estão sempre falando, estão sempre jogando livros. E aí são esse grupo que às vezes me traz coisas, e aí eu vou atrás, mas eu tô sentindo falta porque eu não tenho acompanhado. Eu não sei se é porque eu perdi
um movimento que era meu de estar em feira de livros, de estar encontrando pessoas. E então eu perdi isso. Então tenho lido muito outra literatura. Alguém perguntou antes dessa pergunta, que está aqui, que podemos fazer a leitura de seus livros em lives? Já vou responder essa pergunta, vou Essa responder a pergunta anterior. é boa, vale a pena você responder, porque já saiu tanta confusão, né, André? Olha só, primeiro, a primeira pergunta, se tinha algum livro meu preferido. Eu aprendi, antes dessa pergunta teve essa, né? Se tinha algum livro meu preferido. Eu descobri uma resposta ótima. Que eu não posso ter um livro preferido. Porque os livros não são meus. Os livros são dos leitores. E se eu disser qual é o meu preferido, talvez eu esteja traindo o amor que o leitor tem por uma obra minha. Então é melhor dizer que eu gosto de todos e que os leitores escolham as suas melhores obras. Porque eu acho que isso é o mais honesto também com o leitor, é que ele descubra dentro do que eu fiz o que é melhor. Tchau, Ana! Batio, minha amore, minha sorella da Itália, ela vai entender em português. Minha irmã lá na Itália. Então, eu acho que eu não devo dizer qual o meu melhor livro. Eu devo deixar que as pessoas escolham. A segunda pergunta. André, eu posso ler seus livros em lives? Olha só, depois que iniciou a pandemia, por conta da difusão de PDFs, de espalhar PDFs em tudo que é lugar, da necessidade do professor de compartilhar leituras com as crianças, existiu uma demanda muito grande de pessoas lendo histórias, contando histórias, compartilhando PDF. Isso tudo causou uma preocupação muito grande no meio editorial, na falta de relação, de entendimento das pessoas do que é o direito autoral, de como um editor... Não de como editor, de como a classe do livro vive a partir da arte. Porque é uma classe de pessoas que vivem em função dessa arte. Eu não me importo que as pessoas leiam os meus livros. Eu não importo que as pessoas contem as minhas histórias. Não, eu adoro contação de história, adoro os contadores, adoro como as pessoas leem os livros. Eu acho que as pessoas devem se preocupar um pouco com a integridade um pouco da obra. As pessoas não deixam surpresas para o leitor. Por exemplo, o Helder conta muitos livros, o Helder lê muito livro, mas o Helder não mostra, o Helder quase não mostra as imagens do livro. Na verdade, Helder, raramente ele mostra assim, ele vai mesclando. E então, assim, isso é da integridade porque ele deixa algo para que o leitor possa descobrir depois. Tem algumas pessoas que leem e não contam o final, deixam de surpresa. Tem outras pessoas que contam de outra forma. Então, assim, quando as pessoas me pedem, quando as pessoas falam, eu sempre autorizei, sempre autorizei. Agora, eu tenho tomado uma postura diferente porque as editoras entraram nesse viés também. Então, quando me pedem, eu digo assim, olha, por mim tudo bem, mas você tem que entrar em contato com a editora. E aí algumas editoras agora estão pedindo para que as pessoas expliquem como vão narrar, como vão fazer, para ver se realmente eles entram dentro de algo que possa ser favorável tanto para quem vai utilizar o livro, quanto para quem vai ter o interesse de ver o livro depois. Mas, para mim, tranquilo. Eu adoro essa relação que as pessoas têm com o meu livro e do próprio contar, tá? Mas, por exemplo, às vezes eu me pergunto... eu sei que existe um grupo de pessoas. Vamos supor o seguinte. O Helder é um grande leitor de livros e lê vários livros, mas eu não sei se às vezes eu tenho para mim que se Helder está numa turma e a turma quer compartilhar um livro, eu acho que se Helder vê
sei lá, a Taba, que está fazendo leituras maravilhosas, se tiver um livro que ele quer compartilhar com os alunos, aquela ideia, eu acho que o Helder já não vai mais contar. O Helder vai lá, vai catar aquilo que foi bem feito e vai mostrar para a pessoa. Porque existe uma preocupação muito grande de narrar, de contar e coisa, mas assim, gente, você coloca o Bax no YouTube. Quer dizer, o Bax não, pegue qualquer livro meu, coloca o título no YouTube, tem milhões de pessoas contando. De diferentes formas, bom, ruim, mal, de forma muito simples, de forma super elaborada. Eu não sei se vocês conseguem entender, porque é um complemento que já existe, que já tem. Eu tenho até me preocupado com as coisas que eu tenho falado em lives, para não me repetir, porque tudo agora vai ficar gravado, tudo agora vai ficar acumulado, tudo está pronto. Né? Então, são escolhas, eu acho. E também, né, André, a gente tem que pensar Olha, em... a Dai Reis falou deixar uma dica para o leitor. E isso é que é o mais importante na literatura, porque nós, os que trabalham com literatura, os escritores e ilustradores, os que criam livros, nós deixamos ainda muito por leitor dentro do livro. Os bons livros não revelam tudo. Eles deixam perguntas. Oi, Helder, desculpa ter te interrompido. Não, eu ia falar assim também, que tem que ver qual é a intencionalidade desse compartilhamento, né? Porque, assim, por mais que seja, às vezes, parte de um lugar bom do coração, vamos dizer assim, muitos, eu falo muitos assim, por pessoas que eu conheço, acabam só compartilhando a história, sabe? Assim, manda lá no grupo a história para a criança acessar e pronto. Então, quem pensa no PDF, que aí é um outro tópico, né? Mas eu vejo assim, às vezes também, nessa ânsia de garantir o momento de leitura por critérios de burocracia pedagógica, a leitura também acaba ficando vazia, porque assim, se lança um vídeo de leitura e depois essa leitura não é tocada mais, né, nela. Porque assim, tem um sentido também se o professor compartilhar uma leitura e depois ele discutir essa leitura com a criança, né, ele explorar essa leitura com a criança, toma um outro rumo. Então, às vezes, pelo menos eu tenho sentido, principalmente nesse período de pandemia, que criou-se uma ânsia muito grande de envio de história, de contação de história ou de livro, mas a leitura acaba ficando vazia, porque ela está só lançada. Não sei se eu acho que eu me embananei um pouco, não sei se vocês entenderam. Quis dizer assim, que parece que um pouco da intencionalidade do momento, da leitura compartilhada mesmo, ela tá ficando de lado, né? Então... É quase uma biblioteca virtual montada, mas não lida. Exato. Não lida, que Exatamente. eu digo, mas eu falo assim, na profundidade que deveria, né? No popular, né? As pessoas querem colocar, vamos pôr aqui um livro, nem falam um livro, tá? Falam, vamos colocar um livrinho, aí faz aquela encheção de linguiça, muitas vezes o educador não assistiu e a criança também não vai assistir, e se assistir também, fica aquilo por aquilo mesmo. Fica vazio, né? Não cobre, não atinge. Por um outro lado, sabe, Silvia, eu sei das dificuldades da educação, das dificuldades do educador. Tem esse lado também. Das relações que o educador está tendo com essa relação virtual. Que já estamos há mais de 2 anos. Das práticas que isso gera. Da falta de conhecimento também, Silvia, porque tem pessoas que são leitores, tem professores que são leitores por serem leitores. E são leitores. Mas eles, que é uma prática de leitura, é uma prática de leitura de leitores. Quer ler, mas não quer saber de escritor, não quer saber quem fez livro, não quer saber de editora. O leitor que vai numa livraria, compra o livro, lê. Então, para que vai saber do André Neves se é legal contar a história dele ou não? Para que vai ligar para a editora, perguntar para a editora se pode ou não? De certa forma é algo muito natural, tu tá entendendo? Então, quando eu digo assim, põe qualquer livro meu no YouTube, vai achar coisa que é bom, vai achar coisa que é ruim, porque tem coisa no YouTube que é muito ruim.
Tem professores lendo livros meus que é uma coisa que eu acho tenebroso, mas eu não posso mexer naquilo, eu não posso questionar aquilo, eu não posso dizer, eu não posso fazer que nada doa, que provoque dor em alguém, porque não é meu papel, eu não sou assim, e eu tenho que tentar entender o que levou a pessoa a fazer aquilo. Eu sempre acredito que nunca é pelo mal. As pessoas não... Eu sempre acredito isso, que as pessoas não fazem nada por mal. E acredito muito na consciência, que às vezes não passa nem pela cabeça das pessoas. Falta de conhecimento mesmo, né? Poxa, eu vou botar aqui, meus alunos vão ver, alguém vai ver, e tá lindo. Né? E que talvez seja um conhecimento que eu quis dizer, que eu queria deixar claro, que é um conhecimento que talvez não precise ter. A pessoa pode ser leitor, mas aquilo que eu falei, para que ter conhecimento? O que é que eu quero saber de direito autoral? Eu quero ler o meu livro. O que é que eu quero... Tem gente que não tem essa consciência mesmo, né? Tem gente que... acho que é algo... Talvez, não sei se meu pensamento ficou redondo no que eu... Porque quando nós começamos, quando nós falávamos sobre isso, sobre livro, teve um bombardeio de posturas contra, e ninguém estava falando nada demais, a gente só estava colocando para as pessoas o que realmente é certo e o que é errado. A gente não está dizendo para as pessoas não fazerem, as pessoas são questões de escolha, quem nos escutar e quiser acertar, vai buscar fazer da forma certa, quem não quiser acertar, faça da forma que acha que é certo. Quem sou eu para dizer o que é certo ou o que é errado? Mas eu tô mostrando aquilo. Quando a segunda pessoa conversar comigo foi a Penélope, a gente queria que uma pessoa que fosse do livre, do direito, pudesse dar voz ao que é certo realmente e ao que é errado. A gente não está dizendo para as pessoas não fazerem. A gente diz para a criança não botar o dedo na tomada e quando vê, ela tá lá com o cabelo todo para cima, porque... É não deixar banalizar, né, assim, o que é... Perdão, Silvia. Eu falo assim, para não deixar se tornar banal, né, você ter... Uma coisa é você fazer sem saber, mas a partir do momento que você sabe o que é adequado ou não, e você toma a decisão de seguir pelo inadequado, é muito da consciência de cada um mesmo, né? Então nós estávamos apresentando isso, né? A gente não estava confrontando ninguém, estávamos dizendo que era algo que estava errado, não estávamos pensando só em nós, estamos falando de uma cadeia de pessoas que vivem do livro. Porque tem essa consciência, né, Silvia? Às vezes as pessoas pensam que o escritor e o ilustrador é o poder total do livro. É como se a venda inteira do livro viesse para mim. Olha, eu bem que queria, mas não dá. Mas tem uma cadeia que eu respeito muito, né? Que é a cadeia da minha profissão, né? Que não sou eu não aconteço por conta de mim mesmo. Eu aconteço por causa do Helder, aconteço por causa de você, aconteço por causa de um divulgador que levou meu livro para uma livraria ou levou um livro para a própria escola, por conta de alguém que entregou um livro para esse divulgador, para alguém que corrigiu minhas palavras, para alguém que corrigiu o que eu fiz no computador, para alguém que... Tem uma série de pessoas que são do livro, né? E que eu respeito profundamente. Olha, meninos, vocês sabem que nossa live já chegou numa hora. Eu queria saber se vocês querem conversar mais, ou se querem encerrar. Para mim tá ótimo, gente. Eu tô amando passar meu aniversário aqui ouvindo com vocês. Bom, vamos ver se o Helder quer fazer mais alguma pergunta. Ou se alguém que está nos ouvindo também, se quiserem fazer mais alguma pergunta, talvez tenha passado alguma pergunta aqui, porque eu estou sem óculos e como está miudinho, eu não consigo ver. Então, mas quando abrir a caixa, a gente vai ficar concentrado. Enquanto isso, o Helder vai fazer a pergunta. Não, na verdade, eu também perdi o nome, eu não consegui ver. Eu não tô conseguindo ver, tá muito clarinho aqui pra mim. Hoje ela não tá ficando escuro. André, gostaria de saber se for... Uai. E André caiu? Eu acho que ele foi levantar a pergunta, talvez, e saiu, não?
Aí, peraí, vou chamar, hein, gente? Não foge não que eu vou chamar o André. Gente, eu também sem óculos na minha frente aqui. Tinha alguém Ai, pedindo também para falar do obrigado. Aí depois eu vou ler um poema daqui, mostrar uma ilustração. Eu perdi o nome da pessoa que foi, na hora que a gente estava falando do obrigado no começo. não tá aparecendo pra mim isso aqui, os comentários. Gente, perdão, eu fui colocar o dedo, aí fiz assim e passou para outra live. Não, é porque é uma armadilha. Esse negócio de Instagram, eu tenho até medo de ficar mexendo. Ele mudou muito também. Deixa eu tentar achar aqui de novo. Acho que foi o Zé, não foi, que fez a pergunta? Ai, Helder, por favor, porque eu não consigo. É porque ele tá bem Tem uma clarinho pessoa hoje. aqui, o Felipe, Tá assim, perguntou. Fala. André, perdão. André, gostaria de saber como foi fazer existir os personagens Manu e Mila. Ele ama, que é o tio Zé, ele já falou isso até comigo. Como se Tio Zé, inspirou beijo. e como foi a criação deles? Eu vejo a alegria neles. Tô com o livro aqui e não quero devolver para a biblioteca. Como é o nome da pessoa que fez a pergunta? José. É o José Everton. José que pergunta, legal, José, porque muitas histórias elas surgem da nossa experiência, do meu cotidiano, né? E essa história é uma história de amor, verdadeira, tá? Ela veio de uma história de amor. Eu tenho dois amigos, eles eram casados, a Márcia e o Fábio, e depois de muitos anos eles se separaram. E ela foi na minha casa contar isso, e eu acho que o Manu e Mila revela um pouco do que ela me contou ser a separação das coisas que ela buscava na vida e das coisas que ele buscava na vida. Por isso que ela está mais atenta às coisas que são pequenas, às coisas que são simples, às coisas que estão escondidas numa vida mais brilhante, vamos dizer. E ao mesmo tempo que ela tinha essa consciência, ela falava dele de uma forma não muito legal para o que ele buscava. E foram coisas que em uma relação de duas pessoas os separaram, mas eles já foram em algum momento muito próximos. E quando essa história amadureceu na minha cabeça, a única coisa que eu tinha um entendimento é que nenhum dos dois estavam errados. Era uma questão de entender que eles eram jovens, a relação mudou, as buscas entre os dois mudaram, e diante de tudo que foi vivido, deveria existir o respeito ainda de um com o outro para os seus próximos objetivos, porque eles já não iriam ficar mais juntos. E eu acho que o livro aconteceu, e o que o livro propõe aconteceu para os dois também. Acho que eles descobriram cada um uma outra felicidade, uma outra alegria da forma que vivem hoje. Separados, amigos, mas com as suas alegrias renovadas não, encontradas de outra forma. E eu preciso dizer uma coisa, André, que eu não posso. Sempre que fala de Manu e Mila aqui, eu preciso dizer que a biografia, a alegria é uma brincadeira. É a frase, eu acho, já da minha vida. A alegria é uma brincadeira fujona. Eu não aguento, eu me derreto inteiro. Que lindo. E olha só, e esse livro eu já li para pessoas assim de várias idades, crianças e adultos, e as reações são incríveis. Nossa, eles, sabe, as pessoas assim ficam encantadas mesmo, assim, sabe? Eles estão procurando alegria, sabe? Parece assim uma festa, parece que a gente está sempre em busca disso, e o livro ali, e cada um, quando ouve, né? Faz uma reflexão, né, do que para ele é a alegria, de para ele aonde está a alegria, né? E isso é incrível. A própria pessoa, seja quem está lendo ou quem está ouvindo. E eu acho que as pessoas começam também a perceber dentro do livro, dentro da busca dos dois personagens, as suas próprias alegrias quais são.
Uhum. né? As pessoas conseguem ver, né? Não estou dizendo que alguém, né? Mas a gente começa a se perceber, gente, o que é a minha alegria diante dessas duas? É o que eu tenho escutado muito de relato das pessoas. E isso tem algumas coisas que eu tenho visto em meus últimos livros que é uma simplicidade, sabe? Eu gosto muito dessa simplicidade, do que eu estou contando, né? De pegar coisas que talvez sejam não banalizadas, né? Mas assim, é porque eu tenho um pensamento também muito relacionado a isso, né? De um olhar mais poético, vamos dizer, né? Uhum. A poesia é transformadora, né? A arte é transformadora, e talvez o meu pensamento é transformar essa relação do cotidiano. E Quando olha eu só, li, só um minutinho, Silvia, quando eu li tá? Manu e Mila para minha turma, a Carol, que está aqui nos assistindo, a Caroline, falou que nas coisas simples da vida a gente encontra alegria. Isso. É isso. A gente vê muito isso na sua obra, sutilezas poéticas, né? Eu gosto muito dessa relação sutil da poesia e, da estrutura do que eu estou contando. Eu acho que cada vez eu estou entrando mais nesse ritmo. Não o Obrigado, porque o Obrigado também tem as suas sutilezas, mas ele é um livro que talvez por conta de toda a pesquisa, de todo o aprofundamento que eu tive, ele se torna um livro com mais peso, no sentido do que eu estou propondo. Mas as minhas histórias dos últimos 10 anos, elas vêm encontrando esse ritmo que vai pela narração simples do pensamento mais sutil, né? Alguém tem mais? Eu vi que a Sandrélia entrou. Alguém tem mais alguma pergunta aí que queira fazer? Helder, mais alguma questão? Eu ia fazer uma pergunta, mas a minha pergunta é meio besta, assim. Diga. E vem das minhas reflexões com o Helder quando a gente fica falando a seu respeito. Nenhuma pergunta é besta, nenhuma dúvida, nenhum questionamento. Porque ficamos assim, o Helder uma vez, a gente tem conversa, né, sobre sua obra e sobre você. E a gente queria saber, olha, Helder, a coragem que eu vou ter de perguntar isso. Eu quero saber o que é que você vai falar. Quando a gente fica assim, refletindo. Dois loucos, a gente fala, será que o André dorme? Será que ele dorme bem? Porque você é um cara que tem a cabeça tão cheia de ideias, assim, como isso funciona, assim? Ai, Seu Silvia. subconsciente, é uma coisa interessante, sabe? Você acha que é um cara que a cabeça não para de trabalhar. Será que vocês me conhecem tão bem assim? Eu imagino a cabeça cheia de passarinhos. Não, e me faz uma pergunta dessa logo hoje, depois da semana que eu tive. Olha só. Primeiro, Silvia, vamos combinar que desde a pandemia eu acho que ninguém está dormindo bem, né? Desde que iniciou a pandemia, nada está dormindo bem. Ninguém está dormindo bem. Eu tenho sentido uma ansiedade muito grande. Para vocês sabem, talvez as pessoas não saibam, eu mudei de estado, né? Eu morava em Porto Alegre, agora estou morando em Florianópolis. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu estou aqui. Só que eu vim para um espaço novo. E teve alguns problemas aqui. Está se adaptando, né? Estou me adaptando, mas teve alguns problemas aqui que mudaram minha rotina. Quer dizer, já mudou minha rotina, a mudança. E problemas de espaço, porque o espaço que eu tinha era grande, eu tinha um espaço de trabalho, então faz 6 meses que eu estou sem espaço de trabalho, eu não estou desenhando, não estou confortável para iniciar um novo projeto. A caligrafia da Dona Sofia já estava pronta antes de eu vir para cá, então eu fiz mais um trabalho em relação aos poemas e à poesia e à estrutura gráfica do livro. Então foi isso que eu trabalhei nesse tempo todo. E eu comecei a ter um estresse muito grande. E aí, quando foi do domingo para segunda, eu tenho dormido muito mal, poucas horas por dia, e acordado muito cedo. 5 horas da manhã, 5h30, eu já estou de pé. Eu vejo, você corre para postar, né, André? Eu acordo para ir pro trabalho e já falo, já vai se garoto. Já tem algum... É porque é a primeira coisa que eu faço para depois render um dia. E aí, quando foi do domingo para segunda, eu acordei de madrugada passando mal. Eita. Passei mal
meu olho começou a piscar involuntariamente, assim, ainda consigo meio que fazer. Estresse total. E aí o meu rosto dormente, meu braço dormente. Aí quando ficou dormente e o braço também, eu digo assim, eu tô tendo um derrame. Aí eu digo assim, eu tenho que ir pro hospital. E aí eu digo assim, eu vou para o hospital na pandemia, não tem jeito, eu vou ter que ir. Mas fui super bem atendido, e quando eu cheguei, disse que não tinha sintoma nenhum de Covid, era outro sintoma, me mandaram para outro setor. Então foi muito tranquilo isso, para as pessoas saberem que eu fui com muita segurança para lá. E meu nível de estresse estava muito alto, minha pressão estava lá em cima, eu que nunca tive pressão, problemas de pressão. Aí fui medicado e agora eu estou sentindo melhor, já não estou sentindo mais nada, mas eu estou numa relação de estresse muito bacana, mas estou muito satisfeito porque ontem começaram a instalar as coisas aqui, eu já comecei a tirar coisa de caixa, já comecei a ficar feliz, a ver livros que eu já não vi, já estava... Porque tem livros que a gente não quer ler, mas a gente tem saudade de pegar, vocês concordam, né? Aí assim... Aí, por isso que eu tava com esse aqui, esse aqui tava guardadinho, ó. Aí eu peguei, foi um que eu tirei ali, aí já dei uma pincelada nela. Então, aí agora eu acho que eu vou conseguir voltar ao ritmo, ou construir um novo ritmo, né? Mas era estresse? Era estresse, completamente. Aí ele fez não descarte, mas passou vários exames para fazer, também para tirar outras suspeitas, mas ele disse que tinha tudo a ver com... Mas vai ter que ficar tomando remedinho para pressão? Eu já tomo desde 2016, meu Deus. Ele falou, eu vou fazer agora, acho que ele vai fazer a triagem não, né? Ele vai fazer, depois eu vou voltar para ver como é que tá tudo. Vai fazer os exames, né? Até a volta, que é daqui a um mês mais ou menos, eu vou ter... Eu tô com medo, né? Que ele pediu alguma coisa na cabeça, eu tô com medo que veja que não tem nada dentro. Aí vai que não tem nada dentro. E a cabeça é uma máquina, né? A gente pensa o tempo todo, gente. Mas eu tenho um estado muito, muito, muito estressado, realmente. Mas são coisas acho, do momento da pandemia, de tudo, então... Quem disser que tá bem, né, André? Não tem, acho que não tem ninguém bem nesse momento. Não, e outras, aí semana passada, né, aí foi uma notícia, aí veio também a questão de morte, de tantas mortes no Brasil. Aí vem um artista também que morre jovem e que tem uma repercussão nacional tão grande. No dia seguinte morre um ilustrador que eu admirava muito, né, com 30 e poucos anos, o William Santiago. Aí assim... Cada vez mais perto o negócio, né? Aí foi meio que meio... Acho que foi quase inevitável não ter ido. Você já estava sufocado com isso tudo, aí explodiu a bomba na semana, né? Tem uma hora que não dá, né, pra aguentar. Não dá. Não dá, gente. Bom, alguém fez mais alguma pergunta, porque eu não prestei atenção, porque eu fui falar sobre esses problemas. Eu vou fazer a leitura. Pode? Alguém tinha pedido para falar mais do obrigado, mas eu acho que para a gente não ficar só falando do obrigado, eu acho que é bom. Eu pensei em ler um poema e mostrar a ilustração. Pode ser? Ai, posso pedir o poema do obrigado que eu mais gosto? Você lê para mim, que hoje é meu aniversário, a chantagem? Pode. Vai, olha, por favor. Eu já sei qual é, eu acho. Eu sou apaixonada pelo poema da Cora. E você sabe que além do poema da Cora, eu acho que é uma das imagens que mais as pessoas apontam assim como preferidas. Depois você falou pro André lá no seu encontro com a turma, o que o menino falou? Lembra sobre essa imagem? Sim. Então, ó, especialmente, a pessoa me perdoe que eu não lembro o nome, mas especialmente para quem pediu, para ver um pouco mais de obrigado, ó, nós vamos mergulhar no universo poético dessa pessoa amada por todos aqui, que é o André, e dessa pessoa amada que é a Silvia. Então, o poema... Sim. Ah, eu sou apaixonada por esse da Cora. Sempre eu leio só esse, quando eu vou ler em algum lugar. Se Cora cozinhasse vida com palavras, um cheiro doce e terno de especiarias escreveria no papel da mesa: receita de curar feridas.
Adicione à larga caminhada uma cabocla velha, uma lavadeira, uma doceira de mão cheia, uma mulher vivida, menina e infância. Deixe marinar os pensamentos, asse com jeitinho e espere esfriar, até cicatrizar todos os ingredientes da memória. Ai, Coisa mais gente, é um linda. mergulho. É um mergulho, você Ai, mergulhou na mergulho. alma de cada, não é? Você mergulhou na alma de cada poeta para fazer esse Ai, livro, né, André? Porque a gente nossa. sente tanta presença assim, sabe? Foi Não tão, é? foi tão prazeroso isso, foi tão Esse livro é lindo encantador. demais. E esses poetas, eles agora, eles vivem comigo, né, aqui, né, todos os que estão no livro, e agora o acréscimo da Dona Sofia, né, porque agora eu venho com vários outros, e que eu quero levar comigo sempre. Não saindo desse ano, André, Dona Sofia? Sai sim. O livro está praticamente pronto. Ele ainda está aqui em casa, porque como ele não vai ser lançado agora, eu preferi para ficar olhando ele, para ficar até o olhar, até o último momento, quando a editora me dizer assim, agora basta, mande para cá. Porque é o seguinte, Silvia, ainda tem livro em estoque. E, na verdade, eu não estou fazendo um novo livro, eu estou substituindo um livro. Então, a editora está esperando que o estoque se consuma para entrar com a nova edição. Que é uma substituição. Bora, gente, comprar tudo. É. Mas faltam poucos. André, aqui, só fazendo uma pausa, em relação ao que a Silvia falou para eu te contar, que ontem foi a leitura do Obrigado, né, para minha turma. E aí um aluno, foi o mesmo que fez a casinha do Nuno, não sei se você vai lembrar que alguém fez a maquete da casa do Nuno lá no mural, foi a mesma criança. Ele falou assim, nossa, como que é interessante que o André Neves representou o ciclo da vida em cima de um galho de árvore, porque essa mesma menina é a mesma velhinha do final do galho. E eu já estava arrepiado, quase chorando, né, para variar. Sim, Eu tenho o privilégio, é uma turma muito que leitura, sensível. viu? Que leitura. Não é? E você É vê que a muito árvore sensível. está praticamente seca, na outra ponta que ela está... Uhum. Que leitura bem feita. É incrível. Ah, eu tenho uma boa notícia para dar do Obrigado para vocês. Fala. Nós estamos em pandemia, o livro foi lançado em pandemia, e a Márcia me comunicou semana passada que o livro, mesmo com a tiragem grande, já vai entrar em segunda edição. Ui! Maravilha, maravilha. Eu fiquei tão Legal, feliz né? porque nós estamos passando um ano com muita dificuldade, tanto para todos, né? Mas a parte editorial realmente é uma parte que está sofrendo, assim. E aí ela falou que na verdade eles fazem todo um cálculo para saber se é o momento, sabe? Uhum. Então ela disse que pensou se recolheria o que está espalhado no Brasil, e porque eles podem pedir, né, dos que estão para venda. Eu não entendo disso, não. Eu sei que manda recolher, acho que quem distribui, ou se já imprimiria outra tiragem, mas como está indo muito bem, preferiram já imprimir ou fazer outra tiragem. Então... E uma coisa que a gente não pode deixar de falar também, né, ao falar do Obrigado, assim, que para além de ser uma celebração sua, eu acho que o trabalho da Márcia e todo mundo da Pulo do Gato, em plena incrível. pandemia, foi um timing, assim, como a gente falou naquele encontro de lançamento, assim, que foi o momento exato, parece, para esse livro vir, né, para os leitores, para a nossa mão, porque com vocês ele já estava, né, dentro de vocês. Vocês trilharam um caminho muito longo com o Obrigado, mas nós, os leitores apaixonados pela Pulo e eu sei que Silvia também é assim como eu, e pelo André, ter um livro desse num momento tão doído, aí você veio com as lives imaginárias, você e a Márcia, a live de pré-lançamento para mim que é incrível, a formação que fizeram com a gente, acho que foi assim,
Nossa, choramos horrores, né, Helder? Horrores. Eu fui falar aquele dia, eu não conseguia falar, eu tremia. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? É o Mas olha poder só, gente, da literatura de aquela qualidade. live aconteceu, mas o planejamento era tão especial para aquilo tudo. Uhum, com os Ia ser meninos. acompanhado com os meninos, mas aí não deu. Mas eu acho que um dia vai acontecer dessa forma. Eu espero que um dia aconteça de forma presencial e que as pessoas possam ver. Mas a experiência com a Pulo do Gato é incrível e eu acredito que a Márcia, eu já falei para ela que ela é uma grande editora. E eu acho que ela é uma grande editora porque ela ainda tem uma editora pequena. Porque a Márcia se envolve demais com cada livro que ela faz. Eu não sei como seria. Ela não é uma editora dessas gigantes que publicam tantos livros por mês. Eu acho que ela ia enlouquecer, porque ela se Eu não envolve iria se muito. adaptar. Ela se envolve Nossa, muito ela com trata cada do livro livro. com tanto carinho, tanto cuidado, né? As E é edições tão incrível que especiais, os e temas especiais. a gente sente isso no livro, não é? É. Eu antes, assim, eu tinha um contato maior com a Júlia e com a Mariana, mas eu sempre falava isso com elas, que a gente sente... Quando eu conheci a Márcia, eu falei, gente, é uma das mulheres mais incríveis. Primeiro que eu sou fã, confesso dela, assim, descarado. E a gente consegue sentir em cada livro da Pulo do Gato que não foi uma coisa, assim, lançada para atender mercado ou para cumprir tabela ou só para vender. Foi pensado realmente em experiências que vão transformar os leitores em livros que não vão se encerrar aqui quando a gente fechar, que vão ficar reverberando praticamente eternamente na nossa vida. Isso é lindo, a gente vê. O catálogo da Pulo, do meu ponto de vista, é impecável. Olha só, a Mercedes Fernandes acabou de perguntar de um Rio com Léo Cunha. E Mercedes, eu acho que essa foi a primeira experiência que eu tive com essa editora que nós estamos falando. E foi nesse momento que eu entendi que um dia um Rio tem uma participação muito forte de um editor, porque ela conseguia juntar, ela conseguiu instigar e juntar o que tinha melhor de mim e do Léo nesse livro. Então é incrível, foi uma experiência bárbara, foi uma experiência que demorou pra caramba, uma experiência super respeitosa do Léo e da Márcia comigo e também de mim para o trabalho deles, um acreditando no tempo do outro, no tempo que era preciso para que uma obra existisse, e é um livro que me dá muito orgulho. A Daí disse, quero ver o seu obrigado em espanhol. Graças. Vamos ver, espero. É difícil porque trata de poemas nacionais, né? De poemas brasileiros, de poetas brasileiros. E aí isso é um livro que eu acho que tem muito a cara realmente do Brasil. Olha o Felipe, as músicas. Gente, esse Felipe fez uma música do Lino, eu tenho ela, tá? Que é incrível, o Felipe. Acho que ele está perguntando do Obax, não é? Do Obax, sim. Ele pediu, vamos transformar o Obax em musical? Imagina, querido! Ele já tinha falado sobre isso, eu já concordei. Ele tem um trabalho super caprichoso. É um grande fonoaudiólogo e, claro, professor de música. A Tina botou... Olha só, é verdade, eu faço parte de um clube de leitura. Teve um encontro agora, nesse mesmo horário, infelizmente, que era com a Rosana Rios, sobre o monstro monstruoso da Caverna Cavernosa, especificamente sobre esse livro. Eu adoro o livro e adoro a Rosana. Super carinhosa, super carinhosa. Então é isso. E é muito bom estar com os leitores, é muito bom estar falando de livros. A gente respira isso o dia inteiro, né? E nós queríamos que o oxigênio da humanidade fosse esse. Mas estamos tentando, né? É isso. Por enquanto estamos todos sufocados, né, André? Mas nossa, gente, tá isso tudo vai passar. Arte. Eu tenho me dado muita tristeza da empatia das pessoas com as outras. E espero que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na vida, que elas respeitem mais os outros, que a gente passe a enxergar mais os outros. A pandemia não acabou. As pessoas que estão vacinadas precisam se cuidar também por conta das outras pessoas. A pandemia não acaba com uma vacina. É muito egoísmo pensar em si próprio.
A pandemia não acaba com a vacina. Hoje, agora que as idades já estão diminuindo, então eu vejo que tem... já estou sentindo alguns escapes de tantos outros que já tem. Então, que as pessoas tenham mais empatia uma pelas outras. E que isso tudo vai passar. Mas eu acredito que isso tudo vai passar, Silvia, de uma forma muito lenta. As pessoas não vão... Eu lembro que quando a pandemia começou, 2 semanas depois, a Silvia soltou na internet um vídeo que era uma fuga de galinhas. Quando acabar a pandemia. Não vai ser assim, Silvia. Não, eu gostaria que fosse. Que era as galinhas tudo correndo. Tu lembra, Silvia? Foi umas 2 semanas. Eu morri de rir. Mas eu não lembro do jogo cada um. Era um puleiro de galinha, tudo correndo assim. Eu lembro que foi assim. Foi quando acabar. Mas, infelizmente, não vai ser assim. Vai ser uma volta muito lenta para o que era. E isso pelo que eu pesquisei e estudei das grandes pandemias que houveram no ano passado, né? Anos e anos para que tudo se desenhe mais ou menos no que era. Então é isso, gente. Muito bom estar com você, Silvia amada. Olha, para mim foi uma alegria. Tudo de melhor. Estar. Eu vou deixar aqui um desejo, que é que todos fiquem bem, seguros em casa, que a saúde sempre prevaleça e que um grande desejo meu agora é que o dia que nós vamos estar os 3 juntos. Mas a gente planeja isso e sonha todos os dias, né, Helder? A gente vai escolher nossas 3 roupas. E falar um monte de coisa. André, eu mando sempre pro Helder as fotos de todos os nossos encontros nesses, acho que já são 12 anos. 12 anos. Nossa, o Helder quase morre. Eu falo, seu dia vai chegar. Eu lá alfinetando ele, fazendo inveja. Vocês vão ter que me aguentar, gente, o dia. Olha, eu quero mandar um beijo para vocês, falar que eu amo os dois, assim, demais. Ai, uma alegria passar meu aniversário com vocês. Eu sou igual criança, gente. Eu amo fazer aniversário. E o aniversário... Helder, vamos terminar essa live com parabéns para Silvia. Por favor, vamos lá. Parabéns para você. Nessa data Olha, cadê o ritmo? das felicidades. Muitos anos de vida. Viva Silvia, maravilhosa. Muita saúde para todos nós. Felicidade. Amém. Beijo grande a todos. Todo mundo que foi na live, um beijão, gente. Beijo. Tchau. Beijo, André, querido. Todo mundo que ficou aí conosco. Obrigado, Silvia. Beijo a todos que nos acompanharam. Beijo. Ao Leandro. Beijo, Lê. Beijo a todos. Beijo. Tchau, gente. Tchau.